Olá, muito boa noite. Eu vou dar uns minutinhos para quem estiver chegando aí nesse feriado, carnaval, todo mundo aí na folia. E quem tem foco, quem tem meta, acaba tirando esses dias para descansar, tira esses dias para poder rever algumas coisas, alguns planejamentos. E foi isso que eu fiz, e é isso que eu já tenho feito há alguns anos. Esse é um momento muito difícil para sair, para viajar, é muito tumulto, muito cansativo. A gente que tem filho pequeno, criança, é mais complicado ainda. Então eu prefiro fora de temporada, em momentos mais tranquilos, que dá para você aproveitar um pouco mais. Mas quem estiver chegando, só me dá um oi, por favor, e me diga se está conseguindo me ouvir bem. A nossa live de hoje é sobre liderança e eu quero falar com você sobre como é que está a sua liderança. Vamos conversar um pouquinho para que a gente possa entender alguns conceitos e mais do que isso, para que a gente possa desenvolver algumas habilidades como líder em nós, o que o mercado tem exigido hoje, o que o mundo globalizado tem exigido, o que toda a questão da tecnologia tem envolvido no perfil da liderança. Quem estiver me ouvindo bem, já vai me dando um ok. Quem estiver entrando aí, se você consegue me ouvir, me fale. Se a conexão estiver legal também, manda um joinha para a gente conseguir fluir um pouco mais aqui. Tô vendo que temos algumas pessoas já com a gente ao vivo. Só me deem um feedback bacana. Márcia entrou. Você é de onde, Márcia? Cleiton também já tá ao vivo aí com a gente, tá online, tá legal o som, a conexão com a internet, tá tudo tranquilo, tá fluindo bem aí para vocês? Maravilha. Olha só, ótimo, já recebi um monte de joinha aí, que coisa boa. Então vamos falar um pouco sobre liderança. Quero conversar com vocês sobre liderança inteligente. Hoje à tarde eu estava no processo de uma mentoria e a gente discutia sobre alguns pontos de posicionamento, sobre algumas questões que são importantes para nós entendermos na nossa vida e como que a gente vai desenvolvendo todo esse processo da liderança. Eu pergunto sempre nas minhas aulas pela FGV, nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, a primeira pergunta que eu faço para os alunos é: quem é líder aqui? E muita gente acaba que não levanta a mão. Por que não levanta a mão? Justamente porque para eles, o conceito de liderança é você ter uma equipe, é você gerir pessoas para que essas pessoas possam chegar a um resultado. Não estão de todo errado, não, em hipótese alguma. Mas antes de liderar pessoas, nós precisamos primeiramente liderar a nós mesmos, liderar os nossos projetos, liderar os nossos sonhos, liderar os nossos planos. E é sobre isso que nós vamos falar nesse conceito de liderança. É o quanto nós temos colocado os nossos projetos sobre nossas mãos e assumindo a autorresponsabilidade do nosso projeto. Isso é ser liderança.
E falando sobre essa liderança inteligente, entendendo um pouco sobre como nós podemos liderar de uma forma mais eficiente, algumas literaturas diziam antes que para você ser líder, você já tinha que nascer com aquela experiência, com aquele conhecimento. Como é que você vai nascer com tudo isso se você ainda não tem? Algumas lideranças diziam que para você ser líder, você tinha que ter uma estatura forte, né? Você tinha que ter um conhecimento na área, você tinha que ter alguns traços físicos também, que correlacionava com o estilo de liderança, a aparência, a estatura. Tinha que ser uma pessoa muito enérgica, uma pessoa que tivesse uma força física muito bem estruturada, um nível intelectual muito alto, né? Alguns traços sociais como cooperação, habilidades interpessoais, habilidades administrativas. Diziam que para você ser líder, você tinha que ter alguma relação com a tarefa que você ia fazer. E essa relação era um impulso que levava você a essa realização, a que você conseguia ter um resultado. Mas isso, né, diante de toda essa literatura, começou-se a estudar a liderança e começou-se a perceber que a liderança ela pode ser desenvolvida. Então, hoje, é possível você ser um líder desde que você queira desenvolver essa liderança em você. Ainda que não seja uma liderança de equipes, mas liderar a sua própria vida, liderar os seus próprios sonhos, liderar as suas próprias ações, os seus próprios planos. E é onde começa todo o processo de desenvolvimento. Através desse autoconhecimento, entendi quais são as habilidades que eu ainda não tenho, você vai em busca dessa liderança. Agora, tudo consiste no processo de liderança em uma coisa importantíssima. Consiste na questão de propósito. Por que um propósito? A partir do momento que eu tenho clareza do propósito, que eu sei onde eu estou, para onde eu quero ir, para onde eu quero caminhar, isso faz com que você comece, então, a pensar estrategicamente em como chegar lá. Essa clareza do propósito, ela é tão importante que faz com que você visualize a distância em que você precisa percorrer e não só isso, as habilidades em que você precisa ter e mais do que isso, as pessoas que farão parte desse seu contexto para alcançar um determinado objetivo. Ainda ontem, eu estava em casa assistindo o documentário do Chapecó. Todo mundo deve recordar do evento em que aconteceu com o time de futebol e que infelizmente houve aquela tragédia toda em que eles perderam praticamente todos, né, os atletas do time. E curiosamente, eu comecei a assistir e comecei a me envolver, não é? O quanto o chapecoense realmente ele teve que entender o propósito, a clareza. Então, passar por uma situação dessa, por uma situação difícil como foi de Chapecó, em uma das partes desse documentário, até indico para você que quer algo grande na sua vida, para entender algumas coisas que acontecem no meio do caminho, que é muito importante, assistir esse documentário. E uma das partes, né, dos relatos das pessoas sobreviventes, que para eles eram muito difíceis encarar familiares daquelas pessoas em que os parentes não sobreviveram, cônjuges, filhos, e eles estavam ali com a vida. Isso foi muito difícil para eles. Outro relato foi a questão da tristeza na cidade inteira, comovida, né, por uma tristeza muito grande que aconteceu e de forma que tinha um silêncio total na cidade. Por que isso ocorre? Porque é interessante e é necessário nós passarmos pelo processo de luto quando acontece algum desafio no meio do caminho, para que você possa voltar à sua resiliência, para que você possa voltar ao seu estado normal e você voltar isso impulsionando com uma força maior. Me trouxe uma lembrança nessa questão da liderança, porque alguns técnicos do time do Chapecó,
que perceberam toda aquela situação, eles tinham dois caminhos. Ou eles desistiam por ali e eles não avançavam mais e terminavam com tudo que o time chapecoense tinha alcançado até então, ou eles se reerguiam com uma liderança muito mais forte, com uma liderança muito mais potencializada para continuar trilhando o caminho. Isso é a descoberta do propósito. Porque quando você estuda toda a trajetória do time chapecoense, você vai perceber que eles trilharam um caminho muito difícil até chegar no nível de maturidade em que o time conseguiu chegar. Mas, por uma situação difícil que aconteceu, fez com que tudo isso tivesse que voltar ao retrocesso e recomeçar. E por que o propósito é tão importante nisso? Porque quando os técnicos decidiram que eles, então, começariam novamente, eles começaram a pensar, e agora? Como que nós vamos contratar novamente outros atletas? Onde nós vamos buscar outras pessoas para que possam viver esse propósito conosco? Olha só o quanto que isso traz para nós de aprendizagem, porque isso remete para nós o quanto nós somos dependentes das pessoas para alcançar os nossos objetivos, o quanto as pessoas que estão ali são necessárias para que você vá e a faça acontecer na sua vida. E é claro, você contratar um jogador, 2, 3, 4, até 5 e tal, você já tem um grande problema ali, porque até que ele entre na cultura, até que ele entenda do processo e tal, já é difícil. Agora você imagina contratar 30 jogadores. Então, e um dos primeiros passos que esses técnicos começaram a entender no processo de entrevista com esses jogadores era: você sabe para qual é o time que você está entrando? Você sabe qual é o propósito desse time? Você tem noção do que aconteceu e como que vai ser a postura do jogador a partir de agora? Olha só que clareza de propósito. Isso mostra para a gente, na questão de liderança, é que o primeiro passo que nós precisamos identificar é onde você quer chegar, aonde você quer chegar, quem são as pessoas que têm a competência suficiente para te ajudar a chegar lá. Se você não tem clareza de propósito na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos e no seu estilo de liderança, seja na sua empresa, seja com a sua equipe, seja na sua casa, com os seus filhos, se você não tiver essa clareza de propósito, você não consegue ter as pessoas certas para viver esse sonho com você. E quando eu vendo esse documentário que mexeu muito comigo ontem, eu estou aproveitando o feriado, estou aproveitando este momento todo para entender um pouquinho de outras coisas, estudar alguns assuntos, colocar alguns estudos em dia e assistir uns documentários ou outro, um filme ou outro com as minhas filhas, em casa, mais tranquila, né? E quando a gente estava assistindo isso mexeu tanto comigo e que me fez repensar e voltar atrás lá quando eu resolvi abrir o Instituto Francine Oliveira. Quando eu decidi empreender meu próprio negócio, eu já estava numa estabilização muito tranquila na empresa onde eu era uma executiva. E eu saí daquela zona de conforto, abrindo mão de tudo, abrindo mão de um salário relevante, abrindo mão de alguns benefícios que eram importantes, para recomeçar, porque o sonho de empreender o próprio negócio, o sonho de fazer as coisas acontecerem de forma diferente e entender que eu estava num momento diferente da minha vida, me fez voltar lá atrás e repensar tudo isso e entender o quanto que você entender seu propósito, mas mais do que isso, você saber qual estilo de liderança você deve usar nos momentos certos da sua vida é de extrema importância. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil de liderança que eu venho trabalhado há muitos anos com esse perfil de liderança, que é um perfil de liderança muito autoritário, muito autocrático.
prático. Mas por que eu desenvolvi esse perfil de liderança? Para quem conhece, por exemplo, a ferramenta DISC, que entende lá que tem o dominante, que tem o influenciador, que tem o cauteloso, seguro. Eu sou de um extremo ao outro, né? Eu sou tanto 100% dominante e quase que 80% cauteloso. E por que eu desenvolvi esse estilo de liderança? O estilo de liderança autoritário, algumas pesquisas já revelam que é um estilo de liderança que desbrava muito e que ele avança sozinho. Mas muitas vezes, em algum determinado momento, ele é utilizado por conta da insegurança. E eu me lembro que quando eu era menor, eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, eu precisava cuidar dos meus irmãos mais novos, são 3 irmãos abaixo de mim. Meus pais saíam para trabalhar e eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar da comida, da roupa, dos meus irmãos. Então tudo aquilo era muito para mim, para minha idade principalmente. E eu desenvolvi, por conta dessa insegurança lá atrás, não é, a forma de lidar com os meus irmãos, um estilo de liderança muito autoritário. Quando você trabalha no seu autoconhecimento e você percebe que você tem estilos de liderança para utilizar em momentos diferentes da sua vida, você começa a perceber quais são as formas mais adequadas para você atuar e o momento mais adequado para atuar. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque, primeiro, a gente falou de propósito. Segundo, nós estamos agora falando de estilo de liderança. E quando eu falo de estilo de liderança autoritário, eu me lembro que quando eu iniciei o projeto de empreendedorismo no Instituto, aquela insegurança voltou. Por que voltou? Porque era tudo novo. A partir de agora, eu era o chefe, eu era o líder, eu tinha que pensar estrategicamente, entender onde eu estava, para onde eu iria caminhar com a empresa. Então, toda aquela insegurança e aquele medo de que se iria dar certo ou não, ele retomou de novo. Lógico que, obviamente, voltou-se ao meu perfil de liderança autoritário. E por um bom tempo, eu não tinha percebido isso. E uma das questões muito importantes que me fez refletir é que no começo da minha empresa, eu tive uma dificuldade que era de reter os talentos. Mas por que essa dificuldade de reter os talentos? E aí está o segredo. O segredo está em utilizar o estilo de liderança de forma adequada e no momento certo. Por mais que eu tivesse aquela insegurança naquele início, por mais que o medo, o desafio fizesse parte deste momento, será que era exatamente o estilo de liderança autoritário que poderia ter sido usado no momento? Ou será que eu poderia ter usado uma liderança mais democrática ou até mesmo uma liderança mais permissiva? O segredo do líder está em transitar entre esses 3 estilos de liderança quando você consegue equipes para que junto de você viva o propósito. Entenda qual é o seu propósito e o seu papel dentro do perfil de liderança. Quando a gente traz a questão do time, não é, do Chapecó, e você percebe que tudo isso acontece, até me remeteu uma situação em que eu vivi quando eu fiz o meu MBA internacional na Flórida, em Tampa. E uma das empresas que nós fomos visitar é a Franklin Templeton. É uma das maiores empresas de bolsa de valores nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem diversos escritórios. E quando eu estive na empresa fazendo uma visita técnica, uma moça super nova, tinha 30 anos à época, isso em 2013. Tinha 30 anos e como executiva, como líder da empresa. E ela trouxe um conceito muito interessante. E esse conceito mexeu comigo. Porque a empresa estava há 2 anos novamente tentando se recolocar no mercado e mais do que isso, se estruturar emocionalmente. Por quê? Eles tinham um dos escritórios em um dos prédios das Torres Gêmeas. E imaginem vocês que os 80 funcionários da empresa vieram a falecer naquele atentado de 11 de setembro.
E aí, imagina recomeçar, reestruturar tudo isso novamente. Imagina o quanto foi difícil e o quanto eles precisavam ter pessoas com propósito junto com eles para viver aquele momento novamente. Então, estudando sobre isso e a época, eu vi o quanto, se você não tiver pessoas junto com você que tenha clareza do seu propósito, do seu papel na sua atividade e o que ela fizer, o quanto isso vai impactar na vida das pessoas, no resultado das pessoas, você com certeza passa a ter problema na sua liderança em não alcançar o objetivo e o propósito que você precisa viver, que você escolheu para viver. Isso faz sentido para você? Quero fazer uma pergunta para você. Para você que é líder de si mesmo, para você que lidera equipes ou não, você tem que liderar pelo menos os seus sonhos, pelo menos os seus projetos. E a minha pergunta para você é: qual é a sua maior dificuldade em ter a sua autoliderança? Qual é a sua maior dificuldade em liderar os seus projetos, em liderar os seus planos, os seus sonhos hoje? Eu me lembro que uma das coisas que eu tenho buscado muito é criar as próprias condições. Eu me lembro de quando eu ainda estava para entrar na faculdade, na primeira faculdade que eu fiz, que foi jornalismo. Uma das dificuldades que eu tive é como pagar uma mensalidade da faculdade. E aí eu comecei a entender o quanto eu precisava criar as minhas próprias condições para que eu pudesse alcançar os meus projetos, alcançar os meus objetivos, alcançar os meus sonhos. Né? Para quem me conhece, sabe que eu venho de uma família muito simples, muito humilde, com poucos recursos financeiros, e aos poucos a gente foi reconstruindo, foi construindo uma forma diferente de entender a situação e de buscar condições que pudesse trazer hoje o resultado que nós temos. E eu me lembro que esse foi o primeiro desafio. Como é que eu ia criar a minha própria condição para que eu pudesse alcançar o objetivo em que eu queria, que era me tornar uma jornalista, que era terminar a faculdade e liderar os seus sonhos, liderar os seus projetos, como eu disse anteriormente, é identificar pessoas que farão parte com você desses projetos. E uma das coisas que eu fiz para isso, à época, foi marcar uma visita com o prefeito e vice-prefeito. Falei, olha, eu tô sabendo que a prefeitura tal tem aí algumas bolsas, né, de graduação que eles liberam. Então eu gostaria de entender como é que faz para participar desse processo, porque eu gostaria realmente de poder, né, fazer a minha faculdade. Isso é liderar, isso é buscar o caminho, é buscar as oportunidades, é criar as oportunidades de maneira que você consiga atingir os seus objetivos também. Então, para mim, esse momento de entender que é necessário fazer acontecer te leva a um resultado diferenciado. Então, nós falamos até agora de propósito, nós falamos de estilos de liderança e como é que você utiliza esse estilo de liderança, e nós falamos de criar as oportunidades, de criar as condições para que você alcance esse objetivo. Então, primeiro, descobrir o meu propósito, sei qual é o propósito, sei o que eu quero, com clareza, onde eu estou e para onde eu gostaria de caminhar, pronto, você já sabe para onde você vai. Segundo, entender que estilo de liderança você tem que utilizar no meio desse trajeto todo também é de extrema importância para que você saiba qual é o momento em que você tem que deixar as coisas mais à vontade, qual é o momento em que você tem que ser permissiva, deixar as pessoas errarem. É importante deixar as pessoas errarem. Mário Lafitte, ele é presidente, vice-presidente da Samsung, da área de marketing da Samsung. E ele fala muito isso. Ele fala que o primeiro passo é você entender que você tem que ter essa clareza desse propósito. O segundo passo, Mário Lafitte fala que se você não tiver a clareza do seu papel na empresa, você não entende o que é senso de urgência e o que é importante.
Entender o que é senso de urgência e importante é exatamente você entender quais são os estilos de liderança que você vai utilizar nos momentos diferentes da sua empresa. Para Mário Lafitte, por exemplo, um dos maiores desafios que ele tem hoje é como coordenar a questão do fuso horário, né? Uma vez que a matriz da Samsung fica na Coreia. E aí, como é que ele coordena tudo isso quando está tudo acontecendo aqui, diante da situação toda, e aí você está percebendo que lá é outro horário, que você não tem contato, você não consegue administrar isso. Então, entender o estilo de liderança que você vai utilizar nesses momentos de desafios, classificando o que é urgente e o que é importante, te leva a outros patamares, te leva a um nível de conhecimento muito grande. Eu, por exemplo, tenho passado assim por esse desafio constante. Digo isso pelo fato do fuso horário aqui mesmo no nosso país, né? Então eu tenho clientes no país todo e às vezes quando eu vou agendar um horário na minha agenda com esse cliente, eu tenho que observar qual é o horário dele lá, né? Por exemplo, Manaus agora, a gente tem até antes você estava com 2 horas diferentes, agora você está com 1 hora, né? Em algumas regiões, Fortaleza, por exemplo, também quando a gente estava no horário de verão aqui, então lá dava diferença também de 1 hora, e aí eu tive que desenvolver essa habilidade de conversar com o meu cliente de lá, falando o horário dele lá e não o meu horário aqui, né? Ajustar isso. Isso é você ter uma liderança e entender como é que esse senso de urgência, o que é importante para você, faz sentido para o cliente também. Então, o Mário Lafitte, quando ele traz isso num conceito muito interessante. E um exemplo também que é muito bacana e que é do Gaetano da Bristol, ele fala que o líder hoje, se ele não conseguir permitir o erro para sua equipe, ele não tem como crescer. E que o mais importante para o líder é entender que as gerações que trabalham juntas são gerações que vão levar inovação para o seu negócio, são gerações que vão levar inovação para a sua vida, e que se você ficar sempre focada em uma geração, sempre focada em trabalhar com pessoas da mesma idade, com a mesma cultura sua, não tem inovação, não tem crescimento e, consequentemente, não tem um aprendizado. E onde gera o aprendizado para nós é quando você tem uma diversidade de pessoas. Então, para a gente já ir caminhando para o encerramento da nossa live, eu queria trazer todos esses conceitos para você. Primeiro, qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua empresa? Segundo, quais são os estilos de liderança que você deve utilizar? Em que momentos são esses em que você deve utilizar? Terceiro, como classificar o senso de urgência e o que é importante na sua empresa? Quarto, você tem escolhido pessoas assim como você para trabalhar ou você tem pegado pessoas de formas diferentes que te levam a um propósito diferente? E, por último, para encerrar, é a sua comunicação. Ela tem que ser tão clara, de maneira com que o que você disse, o outro consegue compreender. Porque através da comunicação, que não é nem sempre o que você disse, sim o que o outro entendeu, é importante que você tenha clareza nas informações. Para isso, precisa falar a linguagem do interlocutor e não a sua linguagem. E aí, para terminar, eu quero agradecer você que já ficou aqui com a gente até agora e quero ouvir de você aí qual foi o aprendizado maior que você teve nessa nossa live. Escreve aí pra gente, fala de onde que você de qual cidade que você está acompanhando aí conosco. Tô vendo muitas pessoas aqui também de Varginha, tem algumas pessoas... A Márcia é de Varginha, muito bem-vinda. Lidiane de Manaus. Muito
bem, gente. Que coisa boa poder compartilhar um pouquinho com você. Hoje aí, nesse feriado, poder junto contigo trazer esse contexto para nós de liderança e entender que nós estamos sempre no processo de desenvolvimento, entender que a gente está sempre no processo de conhecimento, de busca de um conhecimento e que a cada dia mais a gente possa estar buscando desenvolver a nossa autoliderança. Liderança em casa, liderança na família, liderança nos seus sonhos, nos seus projetos, liderança na sua empresa, a liderança da sua vida, de forma em que nós possamos tomar e ter a autorresponsabilidade, desenvolver a autorresponsabilidade para fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, para fazer com que as coisas possam fluir de forma que nós possamos alcançar todos esses objetivos que cada um de nós temos na nossa vida, em que cada um de nós possamos desenvolver, não é? De forma que possamos levar a algo que venha agregar na vida das pessoas. Então eu costumo dizer que líder com inteligência espiritual, por exemplo, ele não julga, ele tem empatia e consegue envolver as pessoas, a equipe, a uma percepção de sua existência, tanto no universo, quanto na família, quanto na empresa. Então o líder inteligente, ele consegue envolver as pessoas num projeto maior, num propósito maior, para que essas pessoas alcancem grandes resultados e que elas venham atingir os seus objetivos. Afinal, o líder hoje busca sempre deixar um legado. Então, a liderança é viver, poder amar, poder aprender a cada dia e, mais do que isso, escrever a sua própria história, deixando um legado. Eu finalizo com essa frase para vocês. Obrigado para você que esteve aqui com a gente até agora. Um grande beijo, um grande abraço para você e acompanhe com a gente toda quinta-feira do mês. Nós temos live ao vivo para trazer algum conteúdo relevante para você. A próxima live, então, na primeira segunda-feira do mês de abril, você acompanhando aí as nossas redes sociais, vai receber o tema e vai ficar por dentro do que é que nós vamos falar. Uma boa noite, um bom feriado para você amanhã. Curta bastante a família, os livros, os filmes, os documentários e fica com Deus. Tchau, tchau.